Quando o teu chefe ou teu cliente te pede pelo cronograma do projeto, você sabe exatamente o que fazer? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar a essência da elaboração de um cronograma e te dar um exemplo prático utilizando inteligência artificial para você elaborar o cronograma do seu projeto de maneira profissional. E aí, beleza? Leandro Barbeito. Além do PMP e do PMBOK, o PMI tem um padrão e uma certificação exclusivos para cronogramas. A área de gerenciamento de cronogramas ela pode ficar bastante complexa, mas aqui eu vou trazer a essência, que vai servir para a maioria dos casos e também servir como base para os projetos mais avançados. Beleza? Então bora pro vídeo. O que é um cronograma? Um cronograma é um modelo que descreve quais atividades serão realizadas, quem vai executar as atividades, quanto tempo leva cada atividade e em qual sequência as atividades serão executadas. A palavra-chave aqui é modelo. Um modelo é uma representação simplificada da realidade. Você já deve ter ouvido falar que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Bom, um cronograma, que é um modelo, ele está errado, porque por mais detalhado que ele seja, não dá para conter todas as nuances da realidade. Aliás, esse é um erro muito comum, acreditar que mais detalhes vão gerar mais certeza. Existe um limite a partir do qual mais detalhes passam a complicar ao invés de esclarecer. Um cronograma é extremamente útil para que você possa compreender como as atividades vão se posicionar ao longo do tempo. Mas vamos começar com o básico. O que significa a atividade A dura um dia? Duração versus esforço. Quando a gente fala que a atividade A ela dura um dia, tem que ficar claro se a gente está falando de esforço ou de duração, porque ambas são medidas em unidade de tempo. Esforço é a quantidade de trabalho necessário para executar uma atividade. O esforço ele varia em função da complexidade da atividade. Já a duração é a quantidade de períodos de trabalho necessários para concluir uma determinada atividade. Por exemplo, se o esforço para executar a atividade A, ou seja, o tempo que uma pessoa comum leva para executar a atividade é de 10 dias, se eu modelar o meu projeto com uma única pessoa executando essa atividade, a duração dessa atividade também será de 10 dias. Mas se ao invés de uma pessoa eu tiver 2 pessoas para executar essa atividade, então essa atividade passa a ter uma duração de 5 dias. Agora, se cada uma dessas pessoas só estiver disponível pela metade do tempo, então mesmo com 2 pessoas, essa atividade volta a ter a duração de 10 dias. Sacou? E aqui tem um outro erro muito comum, acreditar que a duração de qualquer atividade ela pode ser encurtada envolvendo mais pessoas na sua execução. Isso nem sempre é verdade. Na minha área de desenvolvimento de software, isso quase nunca é verdade. Bom, e com isso a gente fecha a parte conceitual. Se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa aquele joinha porque me ajuda demais a decidir qual é o próximo roteiro que eu vou elaborar aqui para o canal. Vamos agora para a parte técnica de elaboração de cronograma. Sequenciamento de atividades. O coração da elaboração no cronograma é o sequenciamento das atividades. Quando bem elaborado, ele vai te permitir analisar, simular e prever o andamento do seu projeto. Nós vamos utilizar um exemplo simples com 4 atividades e eu vou utilizar o método do diagrama de precedência. Bom, aqui a gente tem um projeto simples de 4 atividades, A, B, C e D. Nesse método, cada retângulo representa uma atividade. Uma atividade, ela obrigatoriamente tem ao menos uma atividade anterior, que é conhecida como predecessora, e uma atividade posterior, que é conhecida como sucessora. Existem 2 atividades especiais, a atividade início e fim. A atividade início não tem predecessora e a atividade fim não tem sucessora e ambas não têm duração. As setas, elas representam a sequência das atividades e elas são chamadas de relacionamentos. Existem 4 tipos de relacionamentos. Término para início, a atividade B só inicia depois que a A terminar. Término para término, a atividade B só termina depois que a A terminar. Início para início, a atividade B só inicia depois que a A iniciar. E início, término, a atividade B só termina depois que a A iniciar. Apesar de existirem 4 tipos de relacionamentos,
e as ferramentas de cronograma estarem preparadas para trabalhar com todos eles, na prática o relacionamento mais utilizado é o término para início. Eu recomendo que você busque ao máximo modelar o seu projeto utilizando somente esse tipo de relacionamento. Vamos agora calcular as datas das atividades. Muito bem, eu estou utilizando a notação completa desse método, que inclui a duração, o início e o término mais cedo e mais tarde e a folga. Eu estou utilizando também o calendário padrão de dezembro de 2025 e nós não trabalhamos aos sábados, domingos e nos feriados. Eu estou modelando esse projeto para começar no primeiro dia de dezembro. E nós vamos começar calculando o início e o término mais cedo. Isso é conhecido como caminho de ida. Então, o projeto começa no dia 1º, a atividade A ela dura 5 dias, então ela termina no dia 5. O próximo dia útil é o dia 8, então a atividade B e C começam no dia 8. A atividade B ela dura 10 dias, ela termina no dia 19. A atividade C ela dura 5 dias, termina no dia 12. Como a atividade D ela só pode começar depois que ambas as atividades tenham terminado, então o próximo dia útil é o dia 22, como tem um feriado no meio, a atividade D que dura 5 dias, o término dela é no dia 29 de dezembro. Então vamos calcular agora o início e o término mais tarde das atividades. Para isso, eu preciso descobrir qual é a data de término mais tarde da última atividade. Eu vou utilizar a data de término que nós encontramos no caminho de ida. Então, 29 de dezembro de 2025. Como a atividade D ela dura 5 dias, então o início mais tarde da atividade D é no dia 22. Como o início mais tarde da atividade D é no dia 22, o término mais tarde da atividade B e C é um dia antes, ou seja, no dia 19. Então, como a atividade B ela dura 10 dias, o início mais tarde dela é no dia 8, e a atividade C, como ela dura 5 dias, o início mais tarde dela é no dia 15. Como ambas as atividades estão conectadas a atividade B, o início mais tarde dela é no dia 8. Então, a atividade A ela tem que terminar um dia antes, que é o dia 5. Então, a data de término mais tarde da atividade A é no dia 5. Como a atividade A ela dura 5 dias, o início mais tarde da atividade A é no 1º de dezembro. Hoje em dia, todos esses cálculos eles são feitos de forma automática pelas ferramentas de elaboração de cronograma. Mas eu quero utilizar esse exemplo simples para te falar de 2 conceitos que são importantíssimos na gestão de projetos. O conceito de caminho crítico e folga. Nesse exemplo, nós temos 2 sequências de atividades. São conhecidas como caminhos. A sequência A, B e D e a sequência A, C e D. Caminho crítico do projeto é a sequência de atividades com maior duração entre o início e o fim. No nosso caso, essa sequência é a atividade A, B e D. Ou seja, o nosso projeto ele leva 20 dias. Uma característica importante das atividades que fazem parte do caminho crítico é que essas atividades ela têm folga zero. Ou seja, o início mais cedo e o início mais tarde são iguais, assim como o término mais cedo e o término mais tarde. Essas atividades elas não podem atrasar. Se elas atrasarem, atrasa o projeto. Ao passo que a atividade C ela tem 5 dias de folga. Ou seja, ela pode atrasar em até 5 dias, que não vai alterar em nada a data final do projeto. E com isso a gente fecha a parte técnica. Se ficou alguma dúvida sobre algum conceito ou da parte técnica, deixa um comentário que vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Vamos agora para a prática com inteligência artificial. Cronograma na prática com IA. Vamos continuar o nosso projeto do churrasco. Eu novamente vou utilizar o ChatGPT gratuito e o framework Race para organizar o meu prompt. Para elaborar o cronograma, você vai precisar da lista de atividades e da estimativa de esforço. Se você não sabe como gerar a lista de atividades e a estimativa de esforço, fica tranquilo que no final desse vídeo eu vou deixar o link para vocês. Vamos ver como é que a gente chegou até aqui. Então, nós começamos criando a EAP do projeto, a estrutura analítica do projeto, em 3 níveis. Com base nessa EAP, nós criamos o dicionário da EAP, com todos os campos, incluindo a lista de atividades.
E com base na lista de atividades, nós criamos as estimativas de esforço para cada um dos pacotes de trabalho. Tudo isso com IA. E agora nós vamos criar o cronograma do projeto. Mas antes um disclaimer. Esse projeto ele é um projeto com 50 pacotes de trabalho. Honestamente, se fosse um projeto mais complexo e eu tivesse acesso a uma ferramenta de elaboração de cronogramas, eu utilizaria a ferramenta. Mas feito o disclaimer, vamos copiar a EAP e pedir para a inteligência artificial criar o cronograma do nosso projeto. Então vamos copiar a EAP. Eu já deixei o prompt pronto, mas vamos rever o prompt. Você começa o prompt especificando o papel, como especialista em gestão de projetos, a tarefa, que é a elaboração de um cronograma, e o resultado, que tem que ser em formato de tabela, contendo as seguintes colunas. E você tem que passar várias instruções para que a inteligência artificial possa calcular o seu cronograma. Então, a sequência das atividades, a data de início ou término do projeto, nesse caso eu estou passando a data de término do projeto, a sequência lógica das atividades, nesse caso todas estão utilizando o relacionamento término para início, os recursos que vão executar essas atividades, nesse caso uma única pessoa vai executar esse projeto, e o calendário desse recurso. Nesse caso, para as atividades de planejamento e compras, esse recurso só vai estar disponível aos sábados e domingos e 4 horas por dia. Vamos ver o resultado. Muito bem. A inteligência artificial calculou todas as datas, respeitou o sábado e domingo e respeitou a data de término. Excelente. Tudo pronto para o próximo passo. E no próximo vídeo eu termino esse assunto mostrando a análise e otimização do cronograma que a gente acabou de gerar. Então, se você está buscando aprender ou se aperfeiçoar na área de gestão de projetos, está esperando o quê para assinar o canal e ativar o sininho? Você não vai se arrepender. Eu vou deixar aqui o link para a playlist dessa série Gestão de Projetos Tradicional com IA. Beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo. Valeu!